Beleza, galera? Mais um encontro nosso aqui. Hoje nós vamos dar continuidade à independência americana, né? Continuamos no capítulo 5. Dessa vez a nossa faixa de estudo está entre as páginas 207 e 210, né? Continuamos a estudar sobre a independência americana, né? Só para a gente lembrar da última aula, né? Antes da independência, os Estados Unidos eram formados por 13 colônias, né? Divididas entre colônias do norte, colônias do centro e colônias do sul, controlada pela metrópole, a Inglaterra. Dentro do contexto histórico do século XVIII, os ingleses usavam essas colônias para obter lucros e recursos minerais e vegetais que não eram disponíveis na Europa. Era também muito grande a exploração metropolitana com relação aos impostos e taxas cobradas dos colonos norte-americanos, né? Isto é, a colônia servia para enriquecer a sua metrópole, né? Fornecendo gêneros alimentícios exóticos e na cobrança de impostos. A partir do século XVIII, vários acontecimentos vão provocar mudanças nas relações entre as colônias, né? Entre a colônia, as 13 colônias, e a metrópole, a Inglaterra. A primeira delas, o primeiro grande acontecimento que vai começar a gerar conflito entre a colônia e a metrópole foi a Guerra dos Sete Anos. E o que foi essa Guerra dos Sete Anos? A Guerra dos Sete Anos foi um conflito ocorrido entre a Inglaterra e a França por territórios na América, na América do Norte, né? É a guerra que começou em 1756 e acaba em 1763. E quem é que vence essa guerra? Os ingleses vencem a guerra. Porém, todavia, contudo, é importante lembrar que quem luta nessa guerra são os colonos americanos. O dinheiro gasto é dos colonos, as vidas ceifadas foram dos colonos americanos. Porém, todavia, contudo, os ingleses, apesar de terem vencido a guerra, cobram dos colonos os prejuízos que eles tiveram com a guerra. E para cobrar dos colonos os prejuízos, eles vão aumentar as taxas e impostos metropolitanos. Os colonos, claro, né? Eles perderam a vida, eles gastaram dinheiro e mesmo assim vão ter que pagar prejuízo de guerra. Fizeram protestos e manifestações contra a Inglaterra. E como é que a Inglaterra fez, né? Repito, né? Já falei sobre isso. Como é que a Inglaterra fez para poder cobrar o prejuízo de guerra? Aumentou os impostos e taxas do colono. A Inglaterra resolveu aumentar vários impostos e taxas, além de criar novas leis que tiravam a liberdade dos norte-americanos. Dentro dessa lei podemos citar a lei do chá, que dava aos ingleses um monopólio da companhia comercial inglesa. Os americanos comerciavam chá diretamente com outras colônias. A partir dessa lei, foram proibidos, tinham que comprar o chá vindo diretamente da companhia inglesa. A lei do selo, que dizia que todo produto que circulasse na colônia deveria ter um selo vendido pelos ingleses, né? Cartas, jornais, tudo que circulava na colônia tinha que ter um selo vindo da Inglaterra. Lei do açúcar, os colonos só podiam comprar açúcar vindo das Antilhas inglesas, não podiam comerciar com outras colônias, né? Essas leis só infringiam a liberdade de comércio e atacavam o lucro da burguesia. Outro fator importante foi a Revolução Industrial. Aos olhos dos ingleses, as 13 colônias deveriam fornecer produtos exóticos e não só fornecer produtos exóticos, mas também consumir os produtos manufaturados ingleses. Para isso, eles aumentaram os laços do pacto colonial. Dentro dessa visão monopolista e mercantilista inglês, a função da colônia era simples: enriquecer a metrópole, como nós vimos, né? O Brasil, qual era a função do Brasil em relação a Portugal? Enriquecer Portugal. Aqui os ingleses também tinham essa visão com a colônia americana. Tinha a função de enriquecer a metrópole. Para isso, a Inglaterra aumentou a fiscalização sobre as 13 colônias para quebrar a liberdade de comércio deles. Aquela negligência salutar que nós vimos na aula passada, aos poucos desaparecia. O comércio triangular, que nós também vimos na aula passada, perdeu a liberdade. Com isso, toda a possibilidade de lucro dos colonos desapareceu com a forte fiscalização inglesa. É claro, né, que com toda essa fiscalização, isso vai gerar um sentimento de revolta nos colonos, dando início então ao processo de independência das 13 colônias. Processo esse queria gerar uma crise no sistema colonial europeu na América
incentivar, né, uma onda revolucionária no continente, fazendo com que as colônias busquem sua independência e sua liberdade. Então aquele sentimento de revolta dos americanos vai espalhar por todas as colônias latino-americanas, né, gerando também um sentimento revolucionário, fazendo com que eles busquem também a independência de suas colônias, de suas metrópoles. É claro que os colonos não aceitaram toda essa fiscalização, a perda da liberdade econômica, a perda da liberdade de comércio, né? E reagiram. Após a Inglaterra impor os novos impostos, os colonos reagiram. O primeiro ato deles foi boicotar o ato Toesden, né? Um ato inglês que impediu os americanos de negociarem com outros países. E não aceitaram isso, né? A imposição dos ingleses de proibir eles de negociar com outros países. E isso gerou um conflito na colônia, né? Conflito esse que vai gerar o episódio chamado o Massacre de Boston. Os ingleses vão reagir, né? E nessa reação armada, eles vão matar 5 colonos, né? Gerando ali, então, uma revolta entre os colonos americanos, intensificando, aumentando mais o sentimento de luta, o sentimento separatista dos colonos americanos. Após essas revoltas, né, o que os colonos, como é que os colonos reagiram? Em 1773, os colonos americanos, disfarçados de índios, se misturaram aos trabalhadores portuários em Boston e lançaram todo o carregamento de chá da Companhia das Índias, que eram cerca de 45 toneladas, ao mar. Né? O que eles fizeram então? Pegaram todo o chá que vinham da Índia, que eles eram obrigados a consumir, obrigados a comprar, e jogaram no mar. E os colonos estavam disfarçados de índio, né? Esse episódio é conhecido como a Festa do Chá de Boston. Né? E nesse contexto, os colonos criaram um grupo pró-independência. Aqui já começa um grupo a pensar nessa independência. Esse grupo era chamado os Filhos da Liberdade. Após o boicote, após esse episódio da Festa do Chá de Boston, o governo inglês puniu severamente os habitantes de Boston, fechando o porto da cidade e delegando aos militares o direito de ocupar as casas dos civis. Só um parênteses aqui, né, que eu acho que devo ter omitido. O porto de Boston era o principal porto americano. É por esse porto que entrava os produtos que eles realizavam o seu comércio. Fechar o porto de Boston era dar uma facada, era atingirem no centro do processo lucrativo dos colonos americanos. Após esse episódio da Festa do Chá de Boston, os ingleses reagiram, né? Instituíram uma série de leis, chamadas leis intoleráveis ou atos coercitivos contra os americanos. Leis que vão ferir a liberdade americana, né? Foram cinco leis. Entre elas nós temos a lei do Porto de Boston, que decretava o fechamento do porto, a lei do governo de Massachusetts, que dava ao governador mais liberdade para impor a autoridade inglesa sobre os americanos, a lei da administração justa permitia até que os americanos questionassem o governador ou algum funcionário do governo. Mas para isso, o americano teria que ir à Inglaterra para testemunhar, e isso seria uma coisa extremamente difícil, ele sair do continente e ir para a Inglaterra para testemunhar contra um funcionário. Tornava quase inviável, né, essa reclamação. A lei do aquartelamento, que obrigava os colonos a fornecer alimentos e alojar os soldados britânicos. E ainda obrigava os colonos a oferecerem suas filhas para os soldados americanos, né? E uma lei, né, que não vai ferir os colonos, mas que também foi instituída, né, naquele período, chamada Lei de Quebec, que permitia a expansão do território canadense e britânico para o sul de Ohio e também tornava a província de Quebec, né, onde hoje é o Canadá, uma província católica. Embora não tivesse relação, né, com os acontecimentos de Boston, foi promulgada nessa mesma época. E aí eu quero deixar uma observação. Esses atos intoleráveis, essas leis coercitivas, tiraram algumas liberdades básicas dos americanos, fazendo com que eles se juntassem, se unissem, levando à posterior revolução, dando início de fato então a esse processo
de independência. A primeira reação dos colonos foi promover, em 1774, o Congresso, chamado Primeiro Congresso da Filadélfia. Esse congresso, é importante ressaltar, não era um congresso separatista, não tinha um caráter separatista, mas pretendia apenas retomar a situação anterior. Eles queriam a liberdade que eles tinham, né, antes dos ingleses, né, fiscalizar, impor mais o pacto colonial. Eles queriam o fim das medidas restritivas impostas pela metrópole e queriam a maior participação na vida política da colônia. Eles queriam que os colonos americanos pudessem eleger deputados para o parlamento inglês. Porém, o rei inglês George III não aceitou as propostas do Congresso. Muito pelo contrário, adotou mais medidas controladoras e restritivas. Como o rei George III não aceitou as reivindicações do primeiro Congresso da Filadélfia, pelo contrário, restringiu cada vez mais os colonos americanos, eles vão se reunir mais uma vez na Filadélfia em 1776, no chamado Segundo Congresso da Filadélfia. Esse congresso, sim, já tinha um caráter separatista, né? Realizado no dia 4 de julho de 1776. Durante esse congresso, Thomas Jefferson, inspirado por as ideias iluministas de John Locke, né, vai redigir a Declaração da Independência dos Estados Unidos da América. Porém, a Inglaterra não aceitou a independência de suas colônias e declarou guerra. A Guerra da Independência só ocorreu entre 1776 e 1786. Foi vencida pelos Estados Unidos com apoio da França e da Alemanha. Em 1787, fica pronta a Constituição dos Estados Unidos, com forte caráter iluminista, garantindo a propriedade privada, o interesse da burguesia, porém, né, manteve a escravidão, optou pelo sistema republicano federativo, onde existia a autonomia dos estados, e defendia os direitos e garantias individuais do cidadão. Proclamar a independência, vencida a guerra, os americanos então vão escolher George Washington como seu primeiro presidente, né? Eu gostaria de frisar um pouco a Constituição norte-americana. A Constituição americana é altamente influenciada pelo liberalismo político de John Locke e é baseada nas ideias iluministas. Defendia uma nação republicana federalista com grande autonomia dos estados, né? E o sistema seria um sistema presidencialista. Porém, essas ideias iluministas não chegaram a todo o território, nem todo mundo foi contemplado com os ideais da revolução, né? Os ideais de liberdade, igualdade e fraternidade. Um exemplo disso era a questão do voto. O voto ainda era censitário, isto é, o voto era por renda. Os indígenas não eram reconhecidos como americanos, não foram respeitados. Suas terras foram ocupadas, né? Nós vamos ver isso no próximo bimestre, quando falarmos da expansão norte-americana, como que eles ocuparam as terras dos indígenas. As mulheres, os afrodescendentes, não gozavam do direito da liberdade, nem da igualdade, e nem tampouco da fraternidade norte-americana, da fraternidade proposta pelos ideais iluministas. Um grande parêntese pós-independência era a questão da escravidão. A escravidão perduraria por muito tempo na América, gerando nos Estados Unidos grandes conflitos étnicos raciais, conflitos estes existentes até o dia de hoje. Galera, beleza? Tranquilo? Então, para a gente encerrar e sacramentar esse nosso estudo, peço que vocês realizem na apostila os exercícios do capítulo 5, todos os exercícios do capítulo 5 e os exercícios propostos que estão lá no plural, que eu vou mandar para vocês pelo plural. Beleza? Até o próximo encontro, até a próxima aula. Valeu!